Olá, meu querido, minha querida aluna, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa aula de matemática, onde nós vamos agora tratar especificamente do cálculo do volume. Então a gente começa com um sólido que a gente já comentou sobre ele, que é o cubo, né? Lembre que o cubo é uma forma mais carinhosa de chamá-lo, né? Na verdade ele tem um nome, né, mais técnico, que ele é um dos poliedros de Platão, ele é o hexaedro, né? Ele tem 6 faces iguais. Então, observe aqui a estrutura desse cubo. O que caracteriza o cubo, né? Primeiro, ele é um sólido e é interessante a gente entender por que ele é chamado de sólido, né? Então veja uma coisa, eu vou fazer um raciocínio aqui e eu quero que você acompanhe. Imagine que eu tenho um quadrado aqui que tem 2 centímetros por 2 centímetros. Né? Esse quadrado ele está representado em um plano, que é o plano do quadro. Né? Agora, se eu pudesse pegar, por exemplo, uma tesoura e recortar esse quadrado, eu tiraria ele do quadro e a minha pergunta é, eu teria um quadrado na minha mão? Sim, porque na verdade ele está representado num plano, mas ele é uma figura geométrica plana. Então eu consigo tirar um quadrado dali e tê-lo aqui na minha mão. Agora, por exemplo, se eu chegar aqui e desenhar um cubo, né, como ele está desenhado ali também na tela, você está vendo ele na tela. Eu desenho aqui o cubo. Vamos supor que esse nosso cubo, ele tem lá 2 centímetros, 2 centímetros e também 2 centímetros. Né? Agora, pense na situação. Se eu chegar aqui e recortar esse desenho, veja, eu para recortá-lo, eu vou passar a tesoura aqui, 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 aqui e aqui e vou tirar. A hora que eu tirar, eu estou tirando um pedaço do quadro, que é um plano. Aí, aqui na minha mão, eu vou ter um cubo? Não, eu não vou ter um cubo. Porque, na verdade, esse desenho é uma representação em perspectiva do cubo. Porque a representação dele mesmo não está no plano. A representação dele está no espaço. Para eu ter um cubo, eu teria que ter uma caixa aqui. Por exemplo, esse apagador aqui é um sólido. Eu posso até desenhá-lo ali no quadro, né? Eu posso chegar aqui e desenhar esse apagador. Eu chego aqui, faço aqui o contorno dele, passo aqui, né? E faço o desenho dele aqui. Né? Represento aqui essa parte central, tá aqui, que é onde a gente apoia o apagador, né? Onde a gente pega no apagador. E vou pintar aqui para representá-lo. Tá ali. Né? Então, se eu fizer esse desenho com maior qualidade, colocar ali, né, o que está escrito aqui certinho, você vai identificar esse apagador. Agora, por exemplo, hoje eu esqueci esse apagador, mas o desenho ficou ali. Se eu chegar aqui e recortar esse desenho, eu vou poder usar como um apagador? Eu tenho onde segurá-lo? Não, porque na verdade ele é um sólido. Ele tem dimensão de comprimento, de largura e de altura. Tanto que, ao colocá-lo aqui, ele sai do plano. E isso acontece com o cubo. Então, o cubo é um sólido geométrico. Né? Ele tem uma área? Tem, mas é a área da face. E ele vai ter um volume do cubo. Então, dentro daquele conceito que nós estávamos trabalhando, né? Ou seja, imagine que eu tenho lá um cubinho. Esse cubinho, ele tem aqui um volume, né, desenhando esse cubinho. Imagine que ele tem um volume de um cubo, né? Esse volume aqui corresponde a um cubo. Aí eu tenho lá uma caixa cheia desses cubinhos e eu quero que você reúna esses cubinhos para formar um cubo grande. Né? Então, a hora que eu reunir esses cubinhos, eu tenho eles colocados aqui na base
e eu vou crescendo. Então veja uma coisa, para eu descobrir quantos caberiam aqui na base, eu faria 4 vezes 4. Né? Quantos cubinhos caberiam na base, eu faria aqui. Se eu pudesse olhar de cima, eu veria algo assim. Né? Olhando de cima essa primeira etapa, a base ali. Então, para eu contar quantos tem aqui, eu faço 1, 2, 3, 4 vezes 4. Então seria 4 vezes 4. Só que, na verdade, eu vou ter 4 vezes isso para fechar. Porque para eu ter um cubo, essa dimensão tem que ser igual a essa e tem que ser igual a essa. Ou seja, o comprimento, a largura e a altura são iguais. Então eu faria 4 vezes 4, mas eu multiplicaria isso por 4 vezes. Então seria, na verdade, o total aqui de cubos que seriam empilhados para que eu tivesse realmente esse cubo, eu teria 4, né, vezes 4 na base e vezes 4 na altura. Ou seja, 4 aqui na base, a gente olhando de cima, nós teríamos 4 vezes 4, né? 4 vezes 4 ali. E aí, 4 vezes 4 eu teria aqui 16, né? Se eu contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mas, para eu completar com a mesma dimensão de 4 centímetros, eu vou ter 4 pilhas de 16. Então eu faço 4 vezes 4 vezes 4. Por isso que o volume desse cubo seria 4 vezes 4 vezes 4. Agora, se eu quero estender isso para qualquer situação, aí eu faço o seguinte, eu apago tudo isso daqui, eu desenho novamente o meu cubo, aqui, e a partir de agora eu chamo essa medida aqui de aresta, né? Só que o cubo tem uma característica interessante, todas as arestas são iguais. Para que as faces sejam quadrados, né? São 6 faces quadrangulares. Então, na verdade, genericamente eu faria o quê? A vezes A vezes A, o que daria um volume de A ao cubo. E aí nós chegamos à conclusão de que o volume do cubo é aresta ao cubo. Então, por exemplo, se eu tenho um cubo de aresta 2 centímetros, eu vou ter um volume que seria aresta ao cubo, eu vou ter um volume que seria 2 ao cubo. Daria um volume de 8 centímetros cúbicos. Inclusive, olha que interessante, cada aresta aqui vale 2 centímetros, vezes 2 centímetros, vezes 2 centímetros. Então lembra que eu sou obrigado a multiplicar a parte numérica e a unidade. Então se eu faço aqui 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 8. Mas eu vou multiplicar centímetro vezes centímetro, que dá centímetro quadrado, vezes centímetro daria centímetro cúbico. Tá aí. Então este é o cálculo do volume. E eu posso estender esse raciocínio para outras situações. Por exemplo, nós temos o paralelepípedo, né? O paralelepípedo talvez seja o sólido geométrico que mais você tem em casa sem perceber. Porque, na verdade, ele representa, primeiro, certamente no ambiente que você está agora, né, numa sala em casa, ou numa sala de aula, ou numa cozinha, ou num quarto, se você observar o ambiente que você está, ele é um paralelepípedo. Com raras exceções ele não será. Lógico, dependendo da arquitetura, né, eu tenho um vão aberto, alguma coisa assim, mudaria um pouco
essa situação. Mas uma peça, nós chamamos de peça, né? Uma peça de um determinado imóvel, ele tem o formato de um paralelepípedo, né? Ele tem esse formato aqui. Então, na verdade, o paralelepípedo está presente nas estruturas em que nós vivemos, né? Em que nós estudamos e convivemos, como também ele representa as caixas que nós utilizamos. Uma caixa de bombom, por exemplo, é um paralelepípedo. Uma caixa que você tem lá guardada com determinadas fotos antigas, uma caixa que foi feita lá para isso, para você guardar fotos antigas, ela é um paralelepípedo. Você assim, mas Paulo, na minha casa ou na minha rua, normalmente o pessoal fala que ainda é paralelepípedo. Não é asfalto, é paralelepípedo. Na verdade, o nome veio realmente disso. São pedras que foram polidas, cortadas, em formato de paralelepípedo. E essas pedras foram assentadas. Foi um processo, que veio desde lá do chão batido, passou lá por um antipó, que se chama, onde se joga ali uma forma para uma mistura ali de pedra, uma mistura de areia, para evitar que se forme muito pó, por isso que o nome até é o antipó, e depois disso veio o paralelepípedo, que foi uma evolução para o que nós temos hoje do asfalto, que já é uma outra situação. Por isso que o nome está certo também. Então, o paralelepípedo, a diferença é que ele não tem as 3 dimensões iguais. Ele pode ter 2 delas iguais. Então, olha aqui, por exemplo, a base. A base seria 2 por 4. Então, eu teria 4 cubinhos aqui por 2 aqui. Então, para eu descobrir quantos cubinhos caberiam na base, o que eu teria que fazer? Eu teria que multiplicar, Se eu olhar de cima, lembre-se que nós estamos com a vista aqui de cima. Se eu olhar aqui de cima, eu vou ver algo assim. Deixa eu só... Eu veria algo mais, eu não estou respeitando muitas dimensões ali, mas só para a gente ter uma noção de quantidade. Eu teria aqui 4 e aqui eu teria 2. Então, para eu descobrir quantos cubos teriam nessa primeira base ali, nessa primeira levantada que nós fazemos aqui colocando esses cubos, eu teria 4 vezes 2. Eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que eu vou subir uma altura de 4 centímetros. Cada cubinho tem 1 centímetro. Então eu teria 4 vezes 2, 8, multiplicado por 4 vezes, para completar esse paralelepípedo. Então eu faria 4 vezes 2 vezes 4. Eu teria lá 4 vezes 2 vezes 4. Então, na verdade, o que eu fiz? Eu fiz o produto das dimensões. O comprimento, a largura e a altura. Não existe uma regra que estabeleça que o comprimento sempre vai ser comprimento, que a largura sempre vai ser largura e que a altura vai ser sempre a altura. Porque depende da posição que eu coloco o paralelepípedo. Na medida, por exemplo, que eu resolvo virar esse paralelepípedo e apoiá-lo na base menor, aí eu já mudo quem é o comprimento, quem é a largura e quem é a altura. Por isso que nós fazemos de forma genérica a seguinte situação. O volume do paralelepípedo vai ser o produto das suas 3 dimensões. Que eu posso até dizer que uma delas é o comprimento, uma delas é a largura e a outra é a altura. E com um detalhe interessante, como a ordem dos fatores não altera o produto, significa que se eu apoiar esse paralelepípedo na sua base menor, na sua base intermediária ou na sua base maior, eu vou ter o mesmo volume. Porque mesmo que mude quem é comprimento, quem é largura ou quem é altura, a ordem dos fatores não alteraria o produto. Ou seja, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 32. Qualquer ordem que eu faça aqui, por exemplo, 2 vezes 4 vezes 4, ou 4 vezes 4 vezes 2, o produto vai dar o mesmo.
né? 4 vezes 2, 8, 32. 2 vezes 4, 8, 32. 4 vezes 4, 16, vezes 2, 32. Dá o mesmo volume. Por isso que de forma genérica eu chamo de A vezes B vezes C. Tranquilo? Então é isso. Hoje nós vimos toda a estrutura, todo o cálculo que nós vamos fazer para calcular o volume de dois sólidos muito importantes. O volume, né, o cubo e o paralelepípedo. Beleza, meu querido? Então, capriche, estude bem, dê uma boa revisada nessa parte que nós vamos dar sequência aí depois ao nosso estudo. Um grande abraço para você.